Ok, amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos esta manhã, na casa do Senhor, na presença do Senhor, servindo ao nosso Senhor. Uma manhã fria, né? Uma manhã nublada, mas aqui na igreja, graças a Deus, bem quentinho, bem gostoso, e já temos um número considerável de irmãos e já podemos iniciar nossa escola essa manhã. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, né? Ficar em pé, fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento tão rico e maravilhoso. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, de poder Te servir, Te buscar, Te adorar e glorificar o Teu nome. Esta manhã, Senhor, nós desejamos que Tu nos abençoe com conhecimento maravilhoso da Tua palavra, com conhecimento do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Deus, olha para nós com Teu olhar de graça e de bondade. Abençoa nós que já estamos, aqueles que vão chegar, e abençoa-nos com o estudo da Tua palavra esta manhã. É o que nós te pedimos e desde já gratos louvamos o teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, que alegria nós estarmos juntos. Como é bom, né? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia é eterna, eterna. Hoje nós vamos terminar, nós vamos finalizar o estudo número 8. Nós estamos juntos trabalhando com os sinais da volta de Cristo. Ou seja, há um período na história que Jesus, que é o dono da história, ele disse assim, quando vocês virem tais e tais sinais ocorrendo, fiquem atentos, porque eu estou voltando, eu estou retornando. Então, nós chamamos esse período de período das dores, porque não seria um período de facilidade. O nome dores não é à toa. É um período difícil, é um período problemático, é um período terrível, mas que haveria, por parte de Deus, uma bênção especial para o seu povo. Como assim, pastor? Evitando que o povo dele passe por tudo isso? Não, 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 não. A Bíblia, quando diz, haverá falsos cristos. A Bíblia, quando diz, teremos falsos profetas. A Bíblia, quando diz, teremos terremotos, maremotos, desastres naturais. A Bíblia, quando diz, haverá guerra, rumores de guerra. Deus, de maneira alguma, prometeu que seu povo não passaria por esse momento. Ele, ao contrário, nos alertou de que esse momento viria, e ao nos alertar de que esse momento viria, ele estava dizendo, quando tudo isso acontecer, fixe os olhos nos céus, porque eu estou voltando, porque eu estou voltando. É que aqui no Brasil, a nossa posição ainda é muito boa, irmãos. Nós estamos num país em que, graças a Deus, não temos guerra, e o Senhor Jesus não vai permitir a existência de uma guerra, né? Estão querendo criar uma guerra por aí, mas não vai existir, porque a igreja vai orar. E a igreja vai orar e Deus vai ter misericórdia. Nós estamos num país em que a maioria do território não é atingida grandemente por desastres naturais. Tem uma porção considerável do território que sofre desastres. Nós estamos num país em que a liberdade de expressão é muito grande, e aí sim a gente vê um número muito grande de falsos cristos e falsos profetas, né? Então, como a gente vive numa certa paz e liberdade, porque um dos piores sinais é realmente a perseguição, a gente, como no Brasil, é perseguido de forma indireta, não de forma direta, oficial, estatal,
né? Mas de forma indireta nós somos perseguidos, a gente não sente tanto. Mas, irmãos, quando você olha para uma revista dessa e que você vai estudar com calma cada assunto, você vê que não é brincadeira. Jesus está voltando. Agora escute, o maior de todos os sinais, existe briga teológica em cima dele. O que é briga teológica? Você sabe perfeitamente que à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, vai crescendo. E divergências em alguns assuntos ocorrem. E daí, brigas teológicas. Então, quando nós, aqui da nossa igreja, nós que somos pentecostais, a gente na página 55, meus amados irmãos, é onde nós estamos, da página 55 em diante, estudando o 7º sinal, que é literalmente, aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Sabei que está próximo o verão. Há muita gente que pega esta passagem bíblica e interpreta diferente da gente, dizendo, ó, essa daqui é uma parábola junto com outras parábolas que Jesus trouxe. Jesus falou do servo prudente. Jesus falou das 10 virgens. E essa é só mais uma parábola que traduz exatamente a questão da vigilância. Então é para ficar vigilante, porque assim como a natureza produz o que o Senhor diz que ela produziria, e aí no verão você tem as folhas. E aí, depois das folhas, os frutos. Então, assim como a natureza produz o que Deus determinou que ela produzisse, desde Gênesis 1, assim, a palavra de Jesus produzirá aquilo que ele determinou. E Jesus disse que ia voltar. Só que nós não pertencemos a essa corrente teológica. Nós somos pentecostais. E como pentecostais, a parábola da figueira é diferente da parábola das 10 virgens e da parábola do servo prudente. Porque a parábola da figueira se refere a Israel. Ela foi destacada por Mateus, com uma finalidade muito grande. Ele, judeu, escrevendo para judeus, para provar que Jesus estava voltando, ele tinha uma finalidade muito grande. E quando ele destaca esta parábola, ele destaca de forma diferente de Lucas. Em Lucas, Jesus é destacado por Lucas Nascimento, falando da figueira junto com outras árvores. Aqui é só a figueira. Significando o quê? Significando, Juraci, que Mateus olhava para essa parte de forma diferente de que Lucas. E Mateus, como judeu, sabia que a figueira se referia a Jerusalém. E Mateus talvez tivesse tido discernimento, Juraci, de entender que aqui Jesus estava falando um dos maiores sinais possíveis e impossíveis, que é a figueira florescer. Pastor, mas o que é a figueira florescer? Abre comigo em Joel, capítulo 1. Filhos, vamos preparar os slides. Minha carinha lá embaixo. Isso. Eu não posso deixar de aparecer, né? Ótimo. Vamos lá. Em Joel, capítulo 1, diz assim, versículo 6. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa, sem número, e os seus dentes são dentes de leão, que tem queixadas de um leão velho. Aí, como aqui tem dente de leão com queixada de leão velho, isso significaria o quê? Significaria que era a Babilônia. Olha que interessante. Alguns outros dizem, não, aqui já é a Assíria, que veio antes.
E olha o que essa nação que subiu contra Israel fez. Fez da minha vide uma assolação. E tirou casca da minha figueira. E despiu toda. E lançou por terra. E os seus sarmentos se embranqueceram. Engraçado que quando fala Eloazinha da vide, diz que só fez uma assolação. Mas Eloá, quando Joel fala da figueira, filha, ele descreve dizendo que arrebentou todinha. Tirou a casca. Aí você pode imaginar, Eloá, uma árvore toda descascada. Tadinha, né? Sem casca. E aí, depois de tirar as cascas, despiu toda. Aí Eloá deve estar pensando, ué, mas figueira não tem roupa? É que quando tira a casca, fica sem a roupa. A roupa da árvore é a casca dela. E aí Eloá, aqui diz ainda, e lançou por terra. Por que lançou por terra? André, lançou por terra porque foi com machado batendo na árvore até que a árvore caiu. Aí a gente pensa, será que tem como essa figueira florescer de novo? Então veja, meu irmão, Andrezinho, e eu tenho 2 André, um que ainda tem 60% de vida para dar para Jesus, e outro que tem 90% de vida para dar para Jesus. Então, olha que interessante. Você está vendo que a figura da figueira, Emília, é mais forte que David? Porque quando fala David, Emília, fala um pouquinho. Mas quando fala da figueira, parece que a dor é maior. Porque descreve muito mais do que a vide. A vide só fala assim, assolação. Mas quando fala da figueira, a dor é maior. Então, olha que interessante. Quando Jesus lá em Jerusalém disse, olhai a figueira. Isso chamou a atenção de Mateus. E Mateus entendeu que não era uma simples parábola. Era um dos maiores sinais de todo o tempo, o renascimento de Israel. Olhe para cá. Nós estudamos juntos, obviamente, deixa eu ligar aqui direitinho, isso. Nós estudamos juntos que o território de Israel sempre foi um território difícil. E a nação de Israel, para se constituir, sempre foi um milagre. Primeiro, os patriarcas andando por ali, como gente pequena, mais ou menos assim, é muito engraçado, Juraci. A terra é nossa, mas não ainda. Você entendeu? A terra é nossa, mas não ainda. Deus tinha dado para Abraão, mas não agora. Só depois da 4ª geração. É interessante demais, né? Depois veio a escravidão no Egito. E aí, voltam do Egito e conquistam a terra prometida. Só que não conquistam tudo o que tinham que conquistar, porque depois de Josué não se levantou uma geração que cria em Deus. E aí o que acontece? Deus tem que levantar reis, e com o reinado dos 2 grandes, ou seja, Davi e Salomão, o território é conquistado, o território é protegido, e Israel chega no seu momento áureo, no melhor momento de sua vida. Mas, todo mundo quer poder, né? Isso é difícil, né, gente? Todo mundo quer poder. Dividir o reino dividido não tem como. Queda e exílio. E quando eles estão voltando, primeiro cai o reino do norte, depois do sul, e quando eles voltam,
Eles voltam, mas sem independência. Mas vamos ser francos, pelo menos voltaram. E talvez a esperança, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo os muros, reconstruindo a cidade com Neemias, com Esdras, com Zorobabel, pelo menos a independência política talvez viesse. O Messias chegou. O nascimento veio para os seus e os seus não receberam nascimento. Ai, que dor! Nascimento perder a chance de, historicamente, se tornarem absolutamente relevantes. Você já imaginou, Juraci, se esse povo reconhece Cristo? Mas o próprio Cristo já veio, sabendo que ia ser crucificado, porque ele não seria reconhecido. E aí, o que estava ruim, irmãos, piorou. E aí nós vimos que no ano 70, Tito arrebenta com a cidade, como Jesus tinha dito. Um homem Bar Corba torna Israel independente, mas simplesmente os romanos vieram em 135, acabaram com Jerusalém, tiraram todos os judeus lá de dentro, transformaram numa cidade romana, a Hélia Capitolina, passaram a chamar toda aquela região de Palestina, para irritá-los. E em 330, Constantino resolveu aceitar Jesus. A gente até hoje fica com o pé atrás. E aí, Nascimento teve um período de domínio cristão sobre Jerusalém e sobre todo Israel. Gente, aqui vai florescer de novo. Por quê? Se teve um período cristão, é óbvio que a Bíblia ia funcionar e é óbvio que Israel voltaria a ser grande. É? Foi não. Não deram nem bola para eles. Constantino e sua mãe construíram, foi um bocado de igreja cristã. Não permitiam que os judeus voltassem. E o pior ainda estava por vir. Esse foi o pior. No ano 634, quem estava em franca expansão eram os muçulmanos. O pessoal de Alá. E aí, o que acontece, André? Tomam Jerusalém, começa o domínio otomano e Nascimento. Aí Ismael está dominando tudo. Você entendeu, Nascimento? Iam tirar a mão de lá quando? Nunca. Porque eles queriam a bênção de Abraão desde a época de Ismael. E aí, com o domínio otomano, fizeram foi isso aqui, ó, que está até hoje. O templo estava destruído, construíram o Domo da Rocha. Está vendo esse edifício aqui? Isso é o símbolo do islamismo e do poder do islamismo. Porque ali, onde o símbolo foi criado, está o Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac, onde o templo foi construído. E preste atenção nisso. De lá, eles dizem que Muhammad subiu num jumentinho até os céus e recebeu o Alcorão. Irmãos, quando é que a gente pode crer que essa terra ia voltar a ser o que Jesus disse que ia voltar? Você está vendo o impossível? Porque agora quem está dominando tudo é o irmão mais velho, é Ismael. E vem tirar Ismael, vem tirar os árabes, vem tirar os islâmicos. Engraçado. Fazem piada com
crente em Jesus o tempo inteiro, não é verdade? Já viram fazer piada com o islamismo? Quem é doido? Cadê o homem? Agora vamos lá. Querida Arcelino, vai tirar o povo de lá, Arcelina. O problema, Arcelina, é que Jesus disse, e os profetas, que ali vai se levantar o terceiro templo. Onde é que vai caber ali, Emília? Só Jesus sabe. Vai explodir a terceira guerra mundial? Não faço ideia. Mas vamos ver o impossível acontecer a partir de agora? Deixa eu te explicar algo lindo. Deus é Deus. E quando a figueira, porque a figueira chegou nesse ponto de Joel, tiraram a casca, despiram toda, e com o levantar desse grande monumento, a figueira foi lançada por terra. Porque isso é o maior símbolo de que Israel estaria morto. No lugar do templo, o domo da rocha. Mas Deus precisa de somente uma palavra para trazer o universo à tona. E Deus já tinha dito que Israel florescia. Vamos ver o milagre? Olhe para cá. 1917 até 1948. O que nós tivemos na face da terra? Primeira e Segunda Guerras, o quê? Mundiais. Eita, sério, Eloá. A gente teve 2 guerras mundiais. E nessas 2 guerras mundiais, quem saiu por cima? A Inglaterra. Quem manda no mundo, irmãos? Quem ganha a guerra. Um dia me perguntaram, por que a gente fala inglês no mundo inteiro? E eu respondi, porque as 2 guerras foram ganhas pela Inglaterra. E a segunda, pelos Estados Unidos. Porque se a Alemanha ganha a primeira guerra e a segunda, o mundo falava em alemão. Isso é óbvio. Geopolítica. Gente, quando Deus permite que a Inglaterra ganhe com os aliados a primeira guerra, o Senhor já estava determinando no coração dos ingleses a ressurreição de Israel. Preste atenção nisso. Olha que lindo. Quem é que detém o dinheiro do mundo? Israel. Quem financia a economia do mundo em todo canto? Israel. Irmãos, olha que fantástico. Opa. Eita, filha. Deixa eu descer e subir aqui de novo. Aqui. Primeira coisa que Israel fez depois de ganhar as guerras. Tirou os turcos otomanos. Se lembra que em 638 os otomanos tomaram Jerusalém? Tirou os turcos otomanos e disse, a partir de agora, quem domina a Palestina sou eu, e eu estou permitindo os judeus voltarem. Uai, como é que a Inglaterra teve uma ideia dessa? Uai, quem financia a Inglaterra para tudo? Judeus. Quem agora diz, eu quero voltar para casa? Quem? Judeus. E aí, o que acontece? Obviamente, limitaram com muita calma a entrada dos judeus para não irritar muito os árabes. Só que devagarzinho, os britânicos foram colocando os judeus lá dentro, e depois que eles venceram a Segunda Guerra Mundial, dividiram todo o Oriente Médio. E ao dividirem o Oriente Médio, reconheceram que os judeus tinham direito a parte do território
território. E em 1948, depois de 1947, que em 47 a ONU disse que os judeus tinham direito a ter um pedaço de terra no mundo. Pequenininho, mas tinham direito. Adivinha quem esteve na frente da reunião da ONU nessa época? Oswaldo Aranha, um dos grandes brasileiros da história. E Oswaldo Aranha, presidindo aquela reunião, conseguiram dar a Israel um pouquinho de território. Nada tão significativo, mas um pouquinho. Um ano depois, Davi Ben-Gurion, só podia ser Davi, né? Davi Ben-Gurion, louco, insano, mas um estadista fantástico disse: Israel agora tem soberania. E declarou, olha que loucura, declarou a independência de Israel em 14 de maio de 1948. Israel nasce em um dia. Gente, isso é fantástico. Israel nasce em um dia. Um dia. Em um dia, Israel nasce. Adivinha o que aconteceu em 15 de maio? Vem com o papai, juntinho com o professor. Se em 14 de maio Israel diz, nós somos independentes, adivinha o que teve em 15 de maio? Todas as nações árabes do lado se reuniram para matar Israel. É mais ou menos assim, mas pastor, a ONU não disse que Israel tinha que ter um território? Gente, a ONU disse para a Rússia não invadir a Ucrânia. ONU e nada é a mesma coisa. A Rússia invadiu? Olha que fantástico. Os dados que acabei de falar, olhe para cá. Davi, Josué, aumenta esse mapinha e depois volta ao normal. Isso é importantíssimo o povo ver agora. Olhe para cá, lá em cima, grandão. Isso. Está vendo de amarelo? É a presença de palestinos. Está vendo de laranja? É a presença de judeus. Lá em cima está o Líbano, não está? Do lado está quem? A Síria. Vamos abaixando. Só dá palestino. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Transjordânia e Egito. Você está vendo que a Transjordânia quem manda é os ingleses e lá em cima são os franceses? 1917 até 1947 os ingleses disseram: cala a boca todo mundo, porque sou eu que mando no mundo e eu mando em todo esse território. E agora, aquela pequena porção de judeus lá tem direito a uma terra. Volta para mim o quadro. Todo mundo olhando agora. Vamos lá. Olha que fantástico. A Inglaterra, em 1946, renuncia o seu mandato. Ou seja, ela diz, agora a Palestina está na mão de vocês, judeus, e de vocês, palestinos. 1947, a ONU cria o Estado de Israel. 50% do território, 55% eram dos palestinos, 44% dos judeus e 1% território internacional, que é Jerusalém. Os judeus ficaram, irmãos, com o pior do território. E os judeus não queriam briga. Aí, Davi simplesmente disse,
somos independentes. No outro dia, um dia após, porque ó como ficou o estado, ó, Israel de amarelo, com a pior parte do território. De verde, os palestinos, e de vermelho, lá no centro, é Jerusalém, que é o território internacional. Não, meu amor, obrigado. Então, olha que interessante. No dia seguinte à declaração de independência, você está vendo esse mapa? Está vendo as setas de vermelho? Irmãos, um dia após, os árabes de tudo que é lado vieram e atacaram as partes de azul, que é Jerusalém. Um dia depois. Olha que fantástico. Israel se declara independente em 14/5. 15/5. Ele é atacado. Vamos lá? Vamos juntinho? Aqui, ó. Ao sul, ele é atacado pelo Egito. Ao norte, pela Síria. A leste, pelo Iraque e dentro do território pela Jordânia. A noroeste, lá em cima, pelo Líbano. E aqui embaixo, pela Arábia. Eu te pergunto, tem como sobreviver? Diz para mim, tem como sobreviver? Eles iam acabar com Israel em 20 horas. Até porque contavam com recursos da União Soviética. O mundo estava polarizado. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética. Irmãos, ninguém sabe até hoje como Deus usou um homem chamado Avraham Ben Adão. Olha o nome da peça rara do grande capitão Abraão Adão. E esse homem, ninguém sabe como ele teve táticas até hoje. Ele conseguiu livrar Israel tendo 1/4 do poder bélico de todos os outros povos. E essa figura que é histórica, está vendo ele ali? Chega mais perto, filho. Ele é o cara mais alegre dessa figura. Ele é esse sujeito que ergue, lá em cima, perto das colinas de Golã, a bandeira de Israel. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele falou, ele falou. Ele disse que a figueira brotaria. E essa é só a primeira. Essa é uma guerra que aconteceu um dia depois de Israel se levantar. Aí, olha que interessante. 1967, Guerra dos 6 Dias. Israel fica sabendo que todos os povos árabes que o atacaram, em 48, iam atacar de novo. Gente, qual é a melhor defesa? É o ataque. 2 dias antes de serem atacados, Israel atacou os povos que iam atacar. Em 6 dias, Israel venceu de novo esse povo. Agora, a maior de todas as guerras, 1973. A guerra do Yom Kippur. O que foi a guerra do Yom Kippur? Preparem o vídeo, filhos. A guerra do Yom Kippur foi a guerra mais significativa de Israel. Por quê? O Yom Kippur, você se lembra do pastor, querido pastor Arnaud, ensinando a nós que existe um dia em que Israel para pedir perdão a Deus de todos os pecados?
E que no Velho Testamento, quando eles ainda tinham a Arca da Aliança, o sumo sacerdote entrava, depois de sacrificar um carneiro e depois de deixar o outro, Azazel, ir para o deserto. E se ele voltasse vivo, é porque Deus todo mundo sabe que o judeu está em oração. Adivinha Eloá quem veio atacar os judeus no dia de oração deles, que eles estavam indefesos? Todos os povos, ao lado, seus irmãos, os demais filhos de Abraão, que nunca se convenceram de não ter a mesma herança que Isaac. Irmãos, o que os irmãos vão ouvir agora está no vídeo, irmãos que estão em casa, que eu passei. O vídeo tem 19 minutos, mas aqui na igreja nós vamos passar o que interessa, a partir do minuto 9h50. Então, você que está em casa, pega o vídeo, bota no minuto 9h50, que nós vamos interromper o estudo aqui, tá? E interrompendo o estudo aqui, nós vamos assistir do minuto 9h50 para frente, que são os fatos fantásticos dessa guerra do Yom Kippur, e aí a gente volta para complementar. E aí você volta junto com a gente, tá? Aí a gente volta para não dar problemas com direitos autorais. Ninguém quer esse problema aqui. Eu posso usar qualquer vídeo aqui na igreja para fins didáticos. Então, vá para o minuto 9h50 e depois volte aqui, porque Deus é Deus e Deus cumpre sua palavra. Irmãos, nós vamos assistir agora um dos fatos mais fantásticos da história. Você vai ver quem é Deus. Olha que coisa fantástica. Interrompemos agora a transmissão e voltamos já já. Que bênção, né? O vídeo inteiro, irmãos, está à disposição dos irmãos. E, obviamente, se você não está assistindo esse estudo agora, você tem aqui embaixo, o pastor Eber já colocou o vídeo e você pode assistir o vídeo. Mas é uma coisa fantástica. Irmãos, Israel estava orando. E Israel estava parado. E aí vieram. E vamos ser francos. Jesus tinha falado, a figueira vai o quê? Acabou. É palavra dele. Voltando ao slide onde paramos, meus filhos. Olha que interessante. Então, com a guerra do Yom Kippur, nascimento, Israel, ele teve um grande avanço. Um grande avanço. Só que o pior ainda está por vir. Olhem para cá, irmãos. Vocês se lembram disso aqui? Ali de vermelho, Jojo, bota a minha imagem do outro lado. Isso, filho. Ali de vermelho é o período da igreja, se lembra? Está pertinho disso aqui acontecer, ó. A grande tribulação. Mas não fica com medo, não, porque isso aqui vai acontecer antes, ó. Você se lembra? Quem está nos aguardando nos ares? Jesus. A guerra entre árabes e judeus, Juraci, é tão séria, que quando sair no jornal, lá embaixo, está vendo? Firmado foi o tratado de paz. E olha que esse tratado de paz quase foi assinado
há uns 9 ou 10 anos atrás, mas o chanceler israelense que ia assinar foi esfaqueado. Foi esfaqueado. Quando esse tratado de paz for assinado, irmãos, pode ficar tranquilo. O nosso arrebatamento está próximo. Mas perto, perto, perto. Por quê? Porque é o que Jesus diz. Lá em Mateus 24. Abra sua Bíblia. Lá em Mateus 24. Olha que interessante quando Jesus sai dos sinais para entrar na grande tribulação. Lá no versículo de número 15, diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, então fujam. Então, olha que interessante. O tratado de paz abre o momento da igreja subir. E aí é o que Jesus disse, Paulo disse, quando disserem que a paz e segurança vai vir repentina. Agora, olhe para cá. Olhe para aquele quadrinho ali. Por que tem 3 anos e meio e 3 anos e meio? Sabe por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio, Israel vai gozar de paz e proteção. Vai ser uma paz tão fantástica para Israel que eles vão construir o templo. E vai voltar a adoração. Mas no meio dessa semana, Daniel disse, e Jesus aqui disse, ó, no meio da semana ali, ó, olha o que vai acontecer. Vai se quebrar o tratado de paz, o anticristo invade, o anticristo vai até o templo que vai ser construído, e vai se sentar lá, e requerer adoração. Os judeus não vão adorar. Perseguição em massa contra os judeus. Morticínio como nunca. E, gente, 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial vai ser um nada, porque Jesus em Mateus 24 e 21 diz, haverá tão grande aflição nesse momento, como nunca houve antes e nunca haverá depois. Adivinha quem está lá em cima, nas bodas do Cordeiro? Eu e você. E aí, 3 anos e meio depois, ó, Andrezinho, Israel é perseguido de tal forma que eles vão gritar, clamando a volta de Jesus. Adivinha quem vem? E adivinha quem vem com ele? A sua igreja. A gente desce para buscar o nosso irmão mais velho, Israel. E aí tem a grande guerra do Armagedon. E aí o Senhor só, com sua boca, destrói seus inimigos. Só com seus pés ele pisa. E o morticínio é tão grande que suas roupas vêm encharcadas, salpicadas de sangue. E Israel reconhece. Zacarias 14 diz que eles choram e Israel é salva. Vê que coisa fantástica. Desce dos céus para o milênio, a nova Jerusalém. No milênio, a terra se torna o centro, Jerusalém, o governo de Cristo. E o Senhor, para cada 1 ano de governo falso do anticristo, o Senhor dá para a terra 180
84, alguma coisa de anos de governo real. Mesmo assim, depois desse tempo, Satanás ainda é solto, ainda engana. E aí sim, batalha final. E aí é a eternidade. Irmãos, como é que a gente sabe que tudo isso é verdade? Uai, olhe para cá. Daniel já tinha falado tudo isso. Daniel tinha dito, olha, Daniel vivia no momento da cabeça de ouro ali, tá? Olha que interessante, Daniel vivia o momento da cabeça de ouro. E tinha acabado o momento do exílio babilônico, que Jeremias tinha dito, 70 anos será o exílio. Aí Daniel, todo feliz, pensou que depois do exílio, o povo nascimento ia voltar. E realmente voltou, mas não ia ser independente. Porque Deus disse para Daniel, ó, depois da cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, aí vocês vão servir ao peito e o braço de prata, que é o Império Grego. E olha que aqui, antes do ventre de bronze, perdão, que é o Império Medo-Persa, aí depois vocês vão servir ao Império Grego, que é o ventre de bronze. E olha que aqui Deus ainda deu um certo gostinho de liberdade para eles, porque os macabeus se levantaram, eles ficaram 100 anos de independência. Mas aí vieram os romanos, porque Daniel tinha visto o período quarto, que é esse pé de ferro. E eles serviriam os romanos. E olha que aqui Bar Corba ainda tentou uma certa independência, mas em 135 vieram e arrasaram com tudo. E aí ficou faltando só 2 períodos aqui, ó. Que é o período de bipolarização. Bota a minha imagem lá em cima, filho. Daí, literalmente, os pés de barro e de ferro, que não se mistura nunca. E esse período último aqui, que é da globalização, os 10 dedos, em que o poder estaria fragmentado. Daí a polarização. Pastor, eu não acredito que Israel voltaria a florescer aqui embaixo. É isso que o Senhor está falando? Uai. Olha que Deus é esse que você serve. No ano 772 a.C., foi levado o reino do norte pelos assírios. 586, o reino do sul pela Babilônia. Só em 1948 se teve a independência. Olha para cá. Faz o cálculo comigo. De 722 a.C. até chegar a Cristo, passou 722 anos. Aí depois de Cristo, até se tornar independente, 1948 anos passaram. Junta um com o outro, são 2.670 anos de exílio, porque não serviram a Deus. Precisava Israel passar 2.670 anos de exílio, fora da terra, jogado por desobediência. Mas Jesus disse que a figueira florescia. Em 1948, um maluco chamado Davi Ben-Gurion disse, nós somos independentes. No dia seguinte, guerra. E nunca deixou de ter guerra. E Deus protegendo seu povo. Nós estamos em 2022. 1948, são só 74 anos.
Como foi feita a conta de cabeça pela Juraci na quarta-feira. Juraci, quando Jesus disse em Mateus 24, versículo de número 32, aprendei esta parábola. A parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que eu estou às portas. Presta atenção. Presta atenção nisso. Deus precisou de um dia, usando um maluco, para dizer Israel voltou a existir. No outro dia, tudo se levantou para a morte de Israel. Israel tem 74 anos de existência. E dê uma olhadinha nesse mapa. Me ajude, Jojo. Olha o que aconteceu. Isso. 1918. Está vendo os pontinhos pretos? São os judeus. O resto tudo verde são palestinos. Gente, tem como um território desse, dominado pelo Império Otomano, voltar a ser judeu? Olhe para cá. 1947. A ONU declarou a independência. Olha os pontinhos pretos como aumentaram. 1948. Não. Volta. 1947, pequeno. 1948, esses pontinhos aí disseram: nós tomamos posse da bênção. E o maluco do Davi Ben-Gurion, doido de pedra, se levanta em Israel, lá em Tel Aviv, e diz assim: hoje está fundado o Estado de Israel. No outro dia, está vendo todo esse verde? Junte esse verde com países que estão do lado. Está vendo ali embaixo o Egito, do lado da Jordânia, lá em cima a Síria, lá em cima o Líbano. Junta todo esse povo vindo contra esses pontinhos verdes. Me diga quem foi que ganhou essa batalha para eles. Foi o general Abraão? Filho de Adão? Não, foi Cristo. Agora olha, de 47 para cá, 74 anos. Olha o que aconteceu. 1960. Meu Deus, pastor. Agora são pouquíssimos árabes. Próximo slide. Slide não, o cantinho. 2015. Meu Deus, pastor. Não se assuste não. Vem agora comigo. Tela cheia, filhos. Vem agora comigo para a página 61. Porque na página 61, pode tirar daí, Jojo. Olha como os pontinhos se tornaram pequenininhos, porque agora de branco aqui são os judeus e de verde os árabes. Meu Deus, pastor, o sinal se multiplicou num tempo recorde. Uai, mas Jesus tinha dito. Quando você vir esses sinais ocorrendo com intensidade num período de tempo menor, eu estou voltando. Junta tudo e me diz que o Senhor não está às portas. Some 2 mais 2 e me diga que o Senhor não vai voltar. Irmãos, o Senhor já está aí nas nuvens.
Vai preparando o teu coração, vai tornando a tua alma mais forte, vai buscando a santificação. Se corrija diante do Senhor, porque o Senhor está voltando. E o gráfico da página 61, olha que interessante. Hoje, dos 9, gráfico 2, página 61, dos 9,250 milhões, 9.250.000 moradores de Jerusalém, 74% são judeus, 21% árabes, 5% outros. Que outros? Uai, irmãos, cristãos moram lá. Sério, pastor? Sério. Cristãos moram lá. Eu não sei se no slide eu botei, depois do negócio, mais um slidezinho. Eu tirei, né? Eu ia mostrar a divisão da cidade de Jerusalém, esqueci. Mas, não, é que está no slide, Joshua. Não, agora, bem, leiam em casa a página 62. Inclusive, eles têm uma lei de incentivo ao retorno. Sabe por quê? Porque o Senhor está voltando. O Senhor. É isso que eu quero, Jojo. Isso. Como é bom ter filho independente e filho inteligente. Tenta ampliar essa imagem, filho. Não sei se é possível. Não. É essa aí mesmo. Tenta. Se for possível, está ótimo. Eles dividiram Jerusalém em bairros, para não ter briga. E adivinha quais são os 2 bairros que ficam pertinho do templo? O judeu e o árabe. Aí o bairro cristão, nosso, ocidental, e o cristão oriental, fica um pouquinho depois, entendeu? Amplia de forma... isso. Tá vendo, ó, azul, aí embaixo, ó. Ali é o Domo da Rocha, aí embaixo, azul, verde, aí do lado, vermelho e em cima amarelo. Aí vamos para as métricas, filho, do lado. Isso, mais do lado isso, ó. De amarelo são cristãos. De azul, obviamente, né? Muçulmano, tem que estar pertinho do templo lá. Embaixo o judeu, que também tem que estar perto do templo. E abaixo a gente chama de armênio, mas é cristão oriental. Que nós somos cristãos ocidentais. Cristão oriental. Então veja que Jerusalém ainda está dividida, mas o controle, depois da guerra do Yom Kippur, de Jerusalém inteira é dos judeus. Mas os judeus querem evitar a Terceira Guerra Mundial, dividem a cidade. Tá certo? Com os demais. Mas chegará um momento em que o Messias descerá. E daí, irmãos, ele governará o mundo. Durante 1000 anos. Pastor, e depois na eternidade? Aí a gente vai saber. Alguns creem que pela eternidade inteira Cristo governará o mundo existente daí. A gente sabe até o milênio. Até o milênio. E louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, isto é um milagre. E o Senhor está muito perto. Amém?